nações. Essa é uma questão que se coloca naquele momento. Quer dizer, como construir as nações depois dos seus estados. Para se ter uma ideia, há 100 anos, comecinho do século XX, o Panamá é desmembrado da Colômbia. Olha que coisa, né? Quer dizer, será que o panamenho existia antes do Panamá? Como a gente sabe, o Panamá é uma construção norte-americana. Talvez a gente visite o Panamá um dia e encontre lá algum panamenho muito fervoroso, né? Quer dizer, olha, né, lutando pelas cores do seu pai, mas o Panamá é uma criação, é uma invenção. Assim como eu um dia me tornei corintiano, alguém um dia se torna panamenho. Tinha que ter um defeito. Bom, houve quem defendesse a unidade latino-americana, como eu falei, como uma forma de responder essas questões, né? O Simão Bolívar, por exemplo, ele refletiu sobre isso. Em que sentido? Olha, ao invés de criar o venezuelano, o colombiano, o brasileiro, etc., a gente precisa pensar em termos maiores, macro, né, como a gente diria, e pensar como latino-americano. Né? Apesar que o Simão Bolívar ele tinha os dois pés atrás com relação ao Brasil. Por isso que ele próprio ficava reticente em relação a incluir o Brasil nesses projetos de integração. Então, nesse sentido, o Bolívar ele pensa primeiro na união dessa elite crioula, né, para que a gente desenvolvesse uma identidade latino-americana. Quer dizer, a identidade latino-americana não passaria pelos escravos, não passariam pelos homens livres pobres, passariam pela elite. E o Estado centralizado não teria participação popular, como forma a evitar, palavras do Bolívar, a anarquia da democracia. Olha que interessante. É um autor progressista para o século XIX, mas se o próprio Bolívar entender a democracia como uma forma de anarquia, quer dizer, fica mais fácil entender por que o França se coloca como ditador. Ser ditador no século XIX não é como ser ditador em meados do século XX, como a gente teve aqui as ditaduras militares. Não é a mesma coisa. Não é? É diferente. Ironicamente, né, o século XIX, apesar dessas tentativas de integração, ele foi caracterizado por conflitos entre os países vizinhos, particularmente na América do Sul, e oriundos exatamente desses expansionismos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o projeto brasileiro de nação, era o seguinte: vamos formar a nação brasileira dominando os outros povos. Né? Fez. A gente, olha, Angélica, estudando sobre a Guerra do Paraguai, né? Quem é que não tem aqui uma boa impressão do Machado de Assis? Todo mundo, né? Imagina, não fosse o Machado de Assis, o Sarney hoje não ocuparia uma vaga como imortal na Academia Brasileira de Letras. Quer dizer. Mas o Machado de Assis, escritor brilhante, genial, o Machado ele foi utilizado pelo governo brasileiro durante a Guerra do Paraguai para tentar despertar o patriotismo e a nacionalidade para fazer com que os voluntários da pátria fossem lá e destruíssem o Paraguai. Tem crônicas do Machado de Assis, crônicas, dizendo, precisa parar, acabar com aquela barbárie, onde já se viu uma ditadura. Né? O Brasil tinha trabalho escravo na época. O Machado de Assis, que não é gente, não é um cara alienado, escreveu alienista, mas não era alienado. Quer dizer, ele entrou nessa propaganda. No caso do Brasil, então, ou melhor, no caso da América do Sul, esse século XIX, ao contrário dessa integração, foi marcado exatamente por conflitos. Né? Conflitos. Citar alguns rapidamente, pega a Guerra da Cisplatina, que vai envolver Brasil e Argentina em torno do Uruguai. A saída vai ser tornar o Uruguai uma espécie de estado tampão, né? Delimitando ali uma área, uma zona de exclusão, né? Entre Argentina e Brasil. Né? E desde então, os destinos do Uruguai ficam vinculados
ao governo argentino e ao governo brasileiro. Aliás, esse vai ser o mote, né, a gota d'água para que o Solano Lopes depois desencadeie, né, e com certa razão, a Guerra da Tríplice Aliança, que a gente batiza como Guerra do Paraguai. Pega a Guerra do Paraguai, que é a Guerra do Paraguai é o conflito mais sangrento e mais simbólico ao mesmo tempo dessa América Latina. É o segundo maior conflito do continente americano. Se a gente pensar em termos de vítimas, mortos e vítimas, perde para a Guerra de Secessão, 1861, 1866. Agora, se a gente pensar em termos de América Latina, é o maior conflito, a Guerra do Paraguai. Pega, um pouco depois da Guerra do Paraguai, a Guerra do Pacífico, onde o Chile vai retirar a parte do litoral boliviano. Isso gera mal-estar até hoje. Recentemente, a Guerra do Gás na Bolívia, a gota d'água não foi a venda de gás para os Estados Unidos, foi o gás passar pelo litoral chileno que os bolivianos entendem ser seu ainda. Peguem os conflitos entre Argentina e Paraguai, peguem os conflitos entre Brasil e Bolívia, tudo isso no século XIX. Aliás, não à toa, durante a Guerra do Paraguai, o Brasil procura a Bolívia e oferece o primeiro tratado de limites, para definir as fronteiras. E a gente pega a documentação lá no Itamaraty, a conversa é mais ou menos assim: vocês estão vendo o que estão fazendo no Paraguai, é melhor assinar. Se isso não é imperialismo, como é que a gente dizia? Minha avó é uma bicicleta. Bom, rapidamente, a Guerra da Tríplice Aliança, que a gente diz que é a Guerra do Paraguai, alguns podem chamar a Guerra do Brasil, enfim. A independência do Paraguai sempre esteve em perigo. A independência de qualquer país da América Latina sempre esteve em perigo. A do Paraguai, mais ainda, por conta daquilo que a Angélica já falou: virar as costas para o expansionismo argentino e brasileiro e tentar um desenvolvimento autônomo sem ingerência do capital inglês. Tinha uma máxima no Paraguai: nós só compramos alguma coisa de fora se pudermos vender algo semelhante em valor, que é para não acumular dívida. O Paraguai, eu acho que nesses dias já foi falado, ele fazia uma reforma agrária às avessas. Hoje você tem que brigar para ter um pedaço de terra. A Constituição Paraguaia concedia a cada paraguaio um pedaço de terra, comunidade. Quase que realizando a utopia do Rousseau de você ter uma sociedade de pequenos proprietários, né? Enfim, o Paraguai então sempre teve a sua independência em perigo. A Argentina pretendia ressuscitar o antigo vice-reinado do Rio da Prata, com capital em Buenos Aires. Vice-reinado esse do qual o Paraguai era parte. Bolívia também. O Brasil sempre pretendeu fazer valer seus direitos sobre territórios reclamados pelo governo paraguaio, particularmente na fronteira entre Mato Grosso e agora também Mato Grosso do Sul, e ter acesso às águas paraguaias, o Rio Paraná, o Paraguai e o São Lourenço, sem restrição alguma, até porque no século XIX tem o descobrimento de ouro em Mato Grosso, e esses rios são, digamos assim, a melhor rota para se chegar até lá. O problema é que está em território paraguaio. E o Paraguai não quer deixar o Brasil entrar e sair quando quer. Quer dizer, mas os caras querem ser independentes. Não dá, isso é muito. Para aquele governo que, aos olhos do Brasil, não era ditador, não era ditatorial quanto o governo do França. O Uruguai, como país sujeito aos interesses argentinos e brasileiros, tinha no Paraguai, digamos assim, o seu cacife, né? A sua chance de obter na prática a sua independência. Porque o Uruguai, desde que ficou independente, em 1828, essa independência ela foi tutelada por Brasil e Argentina. Mais ou menos assim: se a Argentina tentar ocupar o Paraguai, eu impeço, Brasil. Mas se o Brasil tentar também, a Argentina impede. A independência do Uruguai se fez assim. É como se você colocasse dois contrários ali, com poder equivalente naquele momento.
foi o país que primeiro reconheceu sua independência, o Brasil, em 1844. O Brasil reconhece a independência em 1844, para 20 anos depois retirar essa independência. A guerra termina em 1870, até 1876, o pai do Barão de Rio Branco, o Visconde de Rio Branco, José da Silva Paranhos, foi interventor do governo brasileiro no Paraguai. Aliás, os tratados assinados pelo Paraguai com o Brasil e com a Argentina, foi assinado pelo governo paraguaio, só que o governante paraguaio era brasileiro. É coisa de América Latina. Quer dizer, por isso que eu recoloco aquela frase que eu falei no início. Mais importante do que obter a independência é mantê-la.